E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco e hoje a nossa videoaula vai ser de um tema bem legal, tá? A gente vai falar sobre a privação do direito de ser mulher, o direito da mulher ser mulher, tá? Bem, isso pra gente que é de psicologia, é muito importante, tá? Bem, eu acho que isso é importante, bem, eu acredito que isso é importante para todas as disciplinas, mas pra gente mais, né? Porque a gente tá pelo fator de estudarmos o comportamento humano, né? Mas enfim, vamos ao que interessa. Primeira coisa que você tem que saber, e eu presumo que você sabe, se você não sabe, você vai saber agora, é que as mulheres geralmente elas são uma vítima permanente da constante opressão ideológica, né? Desde o dia que elas nascem, elas crescem já inseridas em um contexto social que as colocam de maneira subjugada, né? Elas, elas são formadas por uma cultura extremamente conservadora que as precede, né? Ou seja, quando a menina nasce, ela já está dentro de uma cultura machista e mudar isso é muito difícil, hein? E elas absorvem essa cultura e, né, transmitem às próximas gerações, né? É certo que os movimentos feministas eles têm tentado mudar isso aos poucos, né? Mas às vezes, aliás, muitas vezes esses movimentos eles acabam só reforçando, né, a cultura machista, né? Um exemplo claro disso é a ambivalência dos contos em que a mulher geralmente é colocada, aparece, né, como um sexo frágil, como uma donzela, como uma puritana, né, com notórias habilidades culinárias, enfim, isso ela aparece como com atividades que historicamente são atribuídas a elas, né. Esses dias eu estava vendo uma reportagem da escola da filha do Silvio Santos tentando formar princesa. Ali ela está tentando formar domésticas, né, serviçais, né. Mas enfim, o que eu quero dizer, estou dando esse exemplo para justificar o que a gente está falando agora, né? O que a gente está conversando agora. Bem, é óbvio que as mulheres elas né, são organismos muito melhores adaptados do que nós homens, porque eles são os únicos organismos, né, capazes de existir numa sociedade que estigmatiza, né, que rotula, é, extremamente tirânica, né, opressora, né? E a gente pode ver isso aí na história da humanidade. A gente não precisa ir muito longe para conseguir entender ou no mínimo perceber isso, né, essa questão da sexualidade feminina, onde uma descrição ela aparece e ela sempre se encontra, né, corroborando as nossas afirmações. Um outro exemplo claro e óbvio são as maneiras como os escritores modernos eles desenham o estereótipo feminino, né? Sempre delineando diversas frustrações ou implicando a mulher uma visão cujos contornos despertam nos homens certas vontades, né? E isso passa uma mulher, né, a impressão de uma mulher estigmatizada, né, que vai perdendo a sua credibilidade né, como mulher. Você pode perceber que os próprios filmes hollywoodianos eles colocam as mulheres como sedutoras, como fatais, né? E isso aí é uma tentativa de mostrar como alguns, assim, uma tentativa de não mostrar alguns atributos que poderiam ser mostrados, né? Porque quando você vê uma mulher muito bem sucedida, geralmente ela é fechadona, mas ela é sempre muito bonita, magra, né? Tipo, ou seja, padronizando e colocando as mulheres de uma maneira extremamente estigmatizada, né? E esse estigma imposto, ele explica muito claramente uma perspectiva em que as características das experiências femininas são pautadas previamente, né? São conhecidas e evidentes. E nessa medida a gente rejeita aí a possibilidade de unicidade da mulher e do homem, né, dos organismos, no sentido de que cada ser vivo, de cada vida, pode ser uma vida e que não necessariamente as experiências elas são iguais, embora elas possam ser muito parecidas. Um outro ponto que a gente tem que parar para avaliar, assim, um dia desse eu estava lendo uma autora que está muito na moda agora, feminista, ou, aliás, feminista não, feminina, né, que se chama Tati Bernardi. Bem, ela escreve sobre feminilidade, né? Assim, lendo os textos dela, a gente consegue ver que a literatura é de fácil compreensão, que é uma literatura fluida, né? Mas ao mesmo tempo ela é um abrupto de literatura que coloca a mulher numa posição claramente solitária, né? Numa posição claramente frustrada, desapegada e inserida num contexto extremamente mercadológico, né, ideológico, né, ou certas vezes desenha a mulher como um sexo notadamente mais superior ao homem, mais forte, né,
O que isso também não é verdade. Bem, é melhor adaptado, mas não é superior. E toda vez que você tenta dizer que uma mulher, ou mostrar, enfim, desenhar uma mulher como superior, você só está reforçando a inferioridade dela, que não existe. Né? Você tá dando, porque é uma tentativa de você... Pensa comigo, se existe mulher superior, né? Aliás, se estão tentando desenhar uma mulher superior, é porque ela é tratada como inferior. Percebe? Então, se a gente não parar para avaliar isso de maneira muito racional, a gente acaba, na verdade, reforçando algo que a gente deveria, né, desconstruir. Tá? Então, muito me incomoda perceber que a mulher ela é colocada numa posição, numa situação em que deve ser uma coisa e não outra, que ela possa escolher, né? Sendo que às vezes ela aparece de uma maneira extremamente contraditória, que é isso que a gente está falando agora, né? A gente tem que tomar cuidado, porque essas categorizações elas empobrecem a mulher no quesito experiência, né? Estigmatizá-las e estereotipá-las reduzi-las ao ostracismo e ao não desenvolvimento, né? Mas enfim, o que tem que ficar claro é que nesse tipo de literatura, embora nos pareça, né, motivadora para as mulheres, elas são expostas aí como um acúmulo de espetáculo que serve como objeto de mera contemplação, né? Tanto de experiências de superioridade quanto de experiências frustradas, negativas, enfim, de todas as experiências viram objeto como se fosse, né? A ideologia feminista, né, ou feminina, desculpa, coloca a mulher como um objeto cuja deliciar-se torna-se possível, né, por meio do espetáculo do sucesso. E atualmente isso está muito em evidência, isso está sendo implantado, né, está sendo colocado, está sendo feito, está sendo criado uma mulher capaz de ser o que quiser, mas dentro de padrões pré-estabelecidos. Portanto, só pode ser o que está categorizado, ou seja, a mulher ela vai ser, é tipo um celular, é tipo um computador, ele só faz o que é programado para fazer, ele pode ter 1000 funções, mas as 1000 funções foram programadas, você não consegue fazer 1001 coisas, né? A mesma coisa, eu estou dando esse exemplo para te contextualizar o que eu estou falando da mulher, ela pode ser desenhada, mas ela está como uma mulher bem sucedida, como uma mulher superior, mas na verdade ela está sendo massa de manobra de toda uma estrutura mercadológica e opulenta no sentido de ideológico, né? Por quê? Porque ela só está conseguindo ser o que ela o que está sendo permitido que ela seja, né? E assim, um ponto chave aqui, isso não é o cerne da nossa questão, mas o que importa é que as mulheres nascem, vivem, morrem numa sociedade extremamente preconceituosa, que as priva de viver em liberdade e não permite que elas sejam o que elas querem. Ser mulher hoje, bem, eu não sou mulher, né? Nunca tive, não tenho habilidade ou vocação para isso, né? Mas eu penso que a mulher hoje ela não tem, né, assim, o direito de escolher o que ela quer ser quando deveria ter, né? Então, se você é garota, se você poderia de repente, né, entrar nesse processo de reflexão para que você siga os seus próprios caminhos. Se você é homem, né, tente formar a sua mulher, a sua filha, a sua amiga de maneira mais crítica, né, com uma mente mais aberta para que ela não caia nessas questões, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, se inscreve no canal, acesse o nosso site www.ipse.com.br e se você quiser tirar um certificado porque você consumiu essa aula, né, pode ir lá no site do Ipse, tem uma opçãozinha curso, só clicar lá, escolher o curso com o mesmo nome da videoaula, responder 2 perguntas que vão aparecer lá, até para avaliar se você entendeu ou não o que a gente quis dizer, o que a gente quis transmitir, né, e aprovar. Imprime seu certificadinho e pau, beleza? Show de bola!